Oitavo ano. Nessa aula, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios. Não esqueçam de realizar as atividades de revisão e enviar para o e-mail. E aqueles alunos que estão com as atividades atrasadas também precisam enviá-las o mais rápido possível. Nossa próxima atividade é na página 81, número 57. Elimine os parênteses e reduza os termos semelhantes de cada operação dos polinômios abaixo. Eliminar o parênteses é analisar o sinal que vem antes do parênteses com o sinal que vem depois. Isso quer dizer que o primeiro parênteses, ele não tem que ser analisado, já que antes dele não tem nenhum sinal. Então, você vai repetir 4A menos 2B mais 3C sem parênteses. Já o segundo parênteses tem um sinal na frente positivo. Então, você vai analisar. 2 positivos ou 2 negativos vai ser positivo. E sinais diferentes vai ser negativo. Quando não houver sinal, como por exemplo no termo 5A, não há sinal na frente dele, você considera ele como positivo. Então vai ser positivo vezes positivo, positivo, 5A. Mais vezes mais 9B. Mais vezes menos, menos 8C. Agora que você eliminou parênteses, você vai juntar os termos semelhantes. Para ser semelhante, tem que ter a mesma letra. E você só vai somar e subtrair os coeficientes numéricos. A parte literal, a parte da letra, você vai simplesmente repetir. Então, 4A mais 5A. 4 mais 5 é 9, 9A. Menos 2B mais 9B. 2, 9 menos 2, 7. Então, nós temos 7B mais 7B. 3C menos 8C. Menos 8 mais 3, você subtrai e repete o sinal do maior, sempre que for sinais diferentes. Então, 8 menos 3 é 5, o maior é negativo, resposta é negativa, menos 5C. Posso somar e subtrair? Aqui, não, porque cada um tem uma letra diferente, cada um tem uma variável diferente. Letra B, menos 10x mais 9y mais 4z. Eu vou somente repetir esses termos porque não tem nenhum sinal na frente dele. Agora eu vou analisar o sinal negativo, fora do segundo parênteses, com todos os sinais que aparecem dentro. Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Menos vezes menos, mais 4x. Menos vezes menos, mais 6y. Menos vezes mais, menos 11z. Agora eu vou somar e subtrair os termos semelhantes, aqueles que têm a mesma letra. Menos 10x mais 4x. Menos 10 mais 4, subtrai e repete o sinal do maior. 10 menos 4 é 6, o maior é negativo, então fica menos 6x. 9y mais 6y, 15y. 4z menos 11z. Eu tenho 4, mas eu devo 11. Então, eu posso pagar a pessoa, mas ainda continuo devendo 7. Então, vai ficar menos 7z. Letra C. Eu vou repetir tudo que aparece no primeiro parênteses, porque não precisa ser analisado. 2y à quarta menos 3y elevado a 3. Aliás, y elevado a 3. Mais 7y ao quadrado menos 5y mais 1. Agora, eu vou analisar o sinal fora com o sinal dentro do parênteses. Menos vezes mais, menos 8y elevado à quarta. Menos vezes mais, menos 6y elevado à terceira. Menos vezes menos, mais y elevado ao quadrado. Menos vezes menos, mais 9y. Menos vezes menos, mais 9. Agora, você pode juntar os termos que são semelhantes, aqueles que têm a mesma letra com o mesmo expoente. 2y à quarta
menos 8y². 8 negativo e 2 positivo. Eu subtraio e repete o sinal do maior. Menos 6y². Menos y elevado a 3. Menos 6y. Toda parte de variável, toda letra tem um coeficiente numérico. Tem um número que aparece na frente dele. No 3y elevado a 3, nós temos o menos 6. No menos y elevado a 3, não aparece esse número. Quando não aparecer esse número, você vai considerar ele como 1. Então, é menos 1, menos 6. Soma e repete o sinal. Menos 7y elevado a 3. Mais 7y ao quadrado, mais y ao quadrado. Ele não tem o coeficiente numérico, então é 1. É 1 mais 7. 8y ao quadrado. Menos 5y mais 9y. Eu tenho 9, tiro 5, fica 4. 4y. Agora eu vou analisar os termos independentes, aqueles números que não vêm acompanhados de letra. 1 mais 9, 10. Posso continuar? Posso somar mais algum termo? Não. Por quê? Porque para somar e subtrair, é preciso que todos esses termos eles tenham a mesma letra com o mesmo expoente. E quando você soma e subtrai, você não soma a parte literal, você não soma as letras e nem os expoentes dela. E nem subtrai, você apenas mantém, repete. Então, na letra C, nós vamos ficar com menos 6y elevado a 4, menos 7y elevado a 3, mais 8y ao quadrado, mais 4y, mais 10. Letra D. Eu vou repetir o primeiro parênteses, 2x menos 1. O segundo parênteses, eu vou analisar o sinal negativo que está fora, com os sinais que aparecem dentro. Menos vezes mais, menos x ao quadrado. Menos vezes mais, menos 3x. Menos vezes menos, mais 1. O terceiro parênteses eu vou analisar com o sinal positivo, o sinal de mais que aparece fora. Mais vezes mais x à terceira. Mais vezes menos, menos 4x ao quadrado. Mais vezes mais 7x. Mais vezes menos, menos 1. Agora que não tem parênteses, eu posso reduzir os termos semelhantes. Eles têm que ter a mesma letra com o mesmo expoente. E eu posso somar e subtrair o coeficiente numérico. A parte literal, a parte da letra, você só repete. Vamos começar daquele que tem o maior expoente, o expoente 3. X elevado a 3, eu vou repetir ele, porque não tem outro termo que tenha x com expoente 3. Agora vamos para o expoente 2. Menos x ao quadrado, menos 4x ao quadrado. Observe que o coeficiente numérico é aquele número que aparece logo na frente da letra. Quando não aparecer, você considera como 1. Nesse caso, é menos 4, menos 1, porque eu tenho um sinal negativo. Então, é como se eu tivesse uma dívida de R$4 e depois adquirido uma outra dívida de R$1. Eu vou somar minhas dívidas. Eu vou dever 5. Então, vai ficar menos 5x ao quadrado. Agora, nós vamos analisar aquele termo que só tem o x. Menos 3x, mais 2x, mais 7x. Vamos começar do maior. Eu tenho 7x. Desse 7x, eu vou tirar 3x. Então, eu vou ficar com 4x. Desse 4x, eu vou aumentar 2x. Então, eu vou ficar com 6x. Agora, eu vou olhar os números que não têm letra, que nós chamamos de termo independente. Eu tenho menos 1, mais 1, menos 1. 1 menos 1 é 0, então eu posso cancelar os dois primeiros, porque vai ser 0. Vai sobrar apenas o menos 1, o último termo. Como não tem outro valor para somar com ele, eu vou apenas repetir. Ficamos com x elevado a 3 menos 5x ao quadrado, mais 6x menos 1. Concluímos assim o nosso exercício.
Nosso próximo exercício é na página também 81, só que número 58. Calcule. Aqui agora nós vamos trabalhar a multiplicação. Quando você está falando de multiplicação, você vai multiplicar os coeficientes numéricos, ou seja, aquela parte que vem na letra dos monônimos e dos polinômios, e a parte variável, a parte da letra, você vai repetir ela e somar os expoentes que ele aparece. Então, aqui na multiplicação, a parte variável você não repete, você soma os expoentes. Na letra A, nós temos x vezes 5x. Então, vou multiplicar a parte variável, a parte dos números. 5 vezes 6, 30. Como só aparece uma letra x, então eu não vou precisar somar, vou apenas repetir. 30x. Na letra B, eu vou multiplicar 3a por 4a ao quadrado. Primeiro, eu vou multiplicar os números, a parte do coeficiente numérico. 3 vezes 4, 12. Agora, eu vou repetir a letra A, porque ela aparece duas vezes, e vou somar os expoentes. No primeiro termo, o A não tem expoente, então ele é expoente 1. No segundo, o expoente é 2. 1 mais 2, 3. Então, ficamos com 12A elevado a 3. Lembra, quando uma letra não tiver expoente e você precisar analisar, você vai considerar como expoente 1. Letra C, menos 2x ao quadrado vezes 2x. Primeiro, eu vou multiplicar a parte do coeficiente numérico, menos 2 vezes 2, menos 4. E agora, eu vou repetir a parte variável, que é o x, e vou somar os expoentes. O primeiro expoente do x é 2, o segundo não aparece, então é 1. 2 mais 1, 3. Menos 4x elevado a 3. Letra D. X elevado a 3y vezes 5xy. O primeiro monônimo, você não vê nele o coeficiente numérico. Na frente não tem um número, como no segundo tem um 5. Então, é como 1. Então, 5 vezes 1, 5. Agora, nós vamos para a parte numérica. Vamos repetir a letra x e a letra y e vamos somar os seus expoentes. O expoente do primeiro x é 3. O segundo x não tem, então é 1. 3 mais 1, 4. O primeiro expoente do y não tem, então é 1. O segundo também não tem, também é 1. 1 mais 1, 2. Ficamos com 5x à quarta, y elevado ao quadrado. Nosso próximo exercício, página 87, número 18. Calcule os produtos, ou seja, realize a multiplicação dos monônimos e dos polinômios. Letra A, menos 2x elevado a 3, multiplicado por 4x ao quadrado menos x menos 1. Ou seja, o termo menos 2x elevado a 3, que está lá no primeiro parênteses, vai ser multiplicado com os três termos que aparecem no segundo parênteses, um de cada vez. Então, primeiro você multiplica a parte numérica, o coeficiente numérico, depois você repete a parte variável, porque todas as letras aqui são x, e soma os expoentes. Menos 2 vezes 4, menos 8. Repete o x e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, porque o x, ele não tem um coeficiente numérico na frente, então é como 1. 2 vezes 1, 2. Repete o x e soma os expoentes. 3 mais 1, quando não tem expoente, ele é 1, 4. Menos vezes menos, mais 2 vezes 1, 2. Como não tem x no terceiro termo, só tem o coeficiente, só tem a parte numérica, que é o menos 1, você repete a parte literal que aparece, o x elevado a 3. Resposta, menos 8x à quinta, mais 2x à quarta, mais 2x elevado a 3.
Letra B. X ao quadrado menos 2 vai ser multiplicado por 3x ao cubo menos x mais 1. Então, você vai multiplicar o primeiro termo com todos os 3 do segundo parênteses, o segundo com todos os 3 também. X ao quadrado vezes 3x a terceira. Eu vou 1 vezes 3 é 3, vou repetir o x e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. X vezes menos x a terceira. Eu somei só os expoentes. 2 mais 1, 3. X ao quadrado vezes 1. X ao quadrado. Multiplicar alguma coisa por 1 continua sendo a mesma coisa. Menos 2 vezes menos 2 vezes 3x. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 3, 6. E vou repetir a parte literal, porque só tem uma. X elevado a 3. Menos vezes menos, mais. 2 vezes x, 2x. Menos vezes mais, menos. 2 vezes 1, 2. Nesse caso, eu tenho alguns termos que são semelhantes. Eu posso somar e subtrair se for o mesmo termo com a mesma letra, com o mesmo expoente. X elevado a 5 não tem outro, então vou repetir o 3x elevado a 5. X elevado a 3 tem dois termos. Tem o menos x elevado a 3 e tem o menos 6x elevado a 3. Aqui é como se fosse 1, é 1 o coeficiente numérico, menos 1, menos 6, menos 7x elevado a 3. X elevado ao quadrado não tem outro, então vou repetir. Termo com x não tem outro, então vou repetir o mais 2x. Menos 2 é um coeficiente, é um termo independente. Não tem outro que não tenha letra, então vou repetir. Ficamos com 3x à quinta menos 7x à terceira mais x ao quadrado mais 2x menos 2. Não posso mais nem somar, nem subtrair esses termos. Concluímos o exercício 6. Agora, nós vamos continuar a correção dos nossos exercícios e vamos corrigir o exercício 7. O primeiro exercício que nós iremos realizar das atividades 7 de matemática é o exercício na página 73, número 30. Efetue as operações indicadas, escrevendo a resposta na forma mais simples possível. Isso quer dizer que você precisa efetuar as multiplicações e as divisões que aparecerem, de forma a tornar ela mais simples possível a expressão que nós temos. Nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão entre monônimos. Bom, eu vou optar por multiplicar primeiro os numeradores e depois eu vou dividir eles. Bom, quando eu tenho uma fração, o termo que aparece em cima nós chamamos de numerador. O termo que aparece embaixo nós chamamos de denominador. Quando eu estou multiplicando frações, independente se ela tem letras ou apenas números, você multiplica numerador por numerador e depois denominador por denominador. Então, na letra A, nós temos que multiplicar o monônimo 4x ao quadrado y elevado a 3 por menos 6x elevado a 3y. Primeiro, você vai multiplicar a parte que é apenas coeficiente numérico, ou seja, você vai multiplicar o 4 pelo 6 negativo. Quando eu estou multiplicando o número positivo ou negativo, a resposta é negativa. Então, menos 6 vezes 4 é menos 24. Observe que aparece nos dois termos duas letras, letra X e letra Y. Então, você vai repetir essas duas letras. Quando você está multiplicando, você repete a letra e soma os expoentes dela. O primeiro, o X, o expoente é 2.
E no segundo, o expoente é menos 3. Então, você vai somar 2 menos 3. Bom, se eu tenho 2, mas eu devo 3, isso quer dizer que para pagar essa dívida, eu posso pagar, mas continuo devendo 1. Então, vai ficar menos 1. Agora, eu vou fazer o mesmo processo com y. Eu vou somar. O primeiro expoente dele é 3, o segundo não tem expoente. Então, expoente 1, quando não aparece. 3 mais 1, 4. Vou fazer o mesmo processo agora no denominador. Vou multiplicar 12x elevado a menos 1, y elevado a menos 1, por menos 2, y elevado a 5. Primeira parte numérica, menos 2 vezes 12, menos 24. Vou repetir o x elevado a menos 1, porque ele só aparece no primeiro monônimo, não tem x no segundo. Agora nós vamos para o segundo. Vou repetir o y e vou subtrair. 5 menos 1, 4. Agora não tem multiplicação, só tem divisão. Nós vamos dividir o numerador pelo denominador. Vamos começar a divisão pela parte numérica. Menos 24 dividido por menos 24. Qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, menos 24 dividido por menos 24 é 1. Agora, o que eu vou fazer com a parte literal, com a parte das letras? Eu vou subtrair os expoentes. Então, vou repetir a variável x e vou subtrair. Menos 1, menos 1. Quando eu tenho que subtrair um número que já é negativo, ele passa a ser positivo. Então, é 1 menos 1, 0. E eu vou subtrair 4 menos 4, também é 0. Bom, qualquer valor em que o expoente é 0 é 1. Não importa se é letra, se é número. Então, sempre que o expoente for 0, por definição, quando o expoente é 0, a resposta é 1. Então, 5 elevado a 0, 1. 5 elevado a 3, 5 elevado, aliás, 10 elevado a 0, 1. 1 milhão elevado a 0, 1. X elevado a 0, 1. Y elevado a 0, 1. Como nós já tínhamos o 1 da divisão do 24 pelo 24, ficamos com 1 vezes 1 vezes 1, 1. Letra B. Na letra B, nós temos uma multiplicação, nós temos uma potência, aliás. Nós temos o primeiro termo, x, y elevado a menos 1, com o expoente 2. Então, é ele que nós vamos resolver primeiro. Nós vamos repetir o x e vamos multiplicar o expoente do x com o expoente 2. Como não tem expoente, é 1. 1 vezes 2, 2. Nós vamos repetir o y e vamos multiplicar os expoentes. Menos 1 vezes 2, menos 2. E repetir os demais. Vezes x elevado a menos 2, y elevado a menos 2. Dividido por. Já no denominador, você tem essa mesma questão. Você tem um monônimo dentro de um parênteses e ele tem um expoente menos 1. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a letra x e y, que é a variável, e vamos multiplicar seus expoentes. Então, primeiro você vai repetir o x e vai multiplicar os expoentes. 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, eu vou repetir o y e vou multiplicar os expoentes. Menos 2 vezes menos 1, 2 positivo. Quando você multiplica ou divide dois valores com o mesmo sinal, é sempre positivo. Bom, aqui nós eliminamos essas potências. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no numerador fazer a multiplicação do primeiro monônimo pelo segundo monônimo. Como eu vou fazer isso? Aqui não aparece parte numérica, você não tem números para multiplicar, então eu vou analisar somente as letras. Primeiro você vai repetir a letra x, que aparece nos dois, e vai somar os expoentes dele, porque é uma multiplicação entre esses dois. 2 menos 2 menos 2, 0. Bom, a definição, ela diz que quando você tem multiplicação, você soma. Mas você tem que analisar o sinal dos números. Nesse caso, o segundo x, ele está com um sinal negativo. Então, na verdade, você não vai somar, você vai subtrair, porque ele é um negativo.
e 2 menos 2 é 0. E eu vou repetir o y e vou fazer o mesmo processo agora, só que com os sinais do y. Menos 2, menos 4. Por que menos 4? Porque é como se eu estivesse devendo 2 a uma pessoa e depois eu estou devendo 2 a outra pessoa. Eu somo as dívidas e eu fico com menos 4. Vou repetir o denominador. X elevado a menos 2, y ao quadrado. Agora, você não tem mais multiplicação, você só tem uma divisão. Você tem uma fração. Fração nada mais é do que a divisão. Então, eu tenho que dividir x elevado a 0, y elevado a menos 4, por x elevado a menos 2, y elevado a 2. Bom, o que eu posso analisar aqui primeiro? O que seria o x elevado a 0? É 1. Lembra que, por definição, qualquer número ou qualquer base com expoente 0 é 1, exceto que essa base seja 0 também. Mas aqui não diz que o x é 0. Então, nós vamos considerar 1. Se o x elevado a 0 é 1, e 1 multiplicado por qualquer número é ele mesmo, então essa parte do x elevado a 0 ele desaparece, porque 1 multiplicado por y elevado a menos 4 continua sendo y elevado a menos 4, dividido por x elevado a menos 2, y elevado a menos 2. Como não tem outro termo a não ser esse do denominador agora, que é de x elevado a menos 2, então o que você vai fazer com ele? Você vai repetir ele no denominador, x elevado a menos 2. Agora o y, eu vou repetir o y lá no numerador e vou subtrair os expoentes. O primeiro é menos 4, eu vou subtrair de menos 2. Menos 4 menos 2, você soma e repete o sinal. Vai ser menos 6. Bom, você pode deixar como sendo y elevado a menos 2, dividido por x elevado a menos 2. Essa resposta já está correta. Ou você pode melhorar ela. Fazer com que esse x elevado a menos 2 que está no denominador vá para o numerador. Então, ele vai multiplicando. E ele troca o sinal do expoente. O x, ele tinha um expoente negativo, menos 2. Quando você retira ele do denominador e escreve ele no numerador, ele passa a ser positivo. Y elevado a menos 6 vezes x elevado a 2. Concluímos assim o nosso exercício. Nosso próximo exercício é na página 76, número 38. O exercício 38, ele diz: considerando o polinômio px igual a 2x ao quadrado menos x mais 1, calcule a P1, B P menos 1, C P0 e D P 1 sobre 2. Bom, a expressão que nós temos ali, o polinômio, é px igual a 2x ao quadrado menos x mais 1. Na letra A, ele quer que você calcule o P1, ou seja, aonde tiver o x, você vai substituir pelo 1 e calcular o valor numérico dela. Então, nós temos 2x ao quadrado. Entre a variável x e o seu coeficiente numérico, que é o número 2, há uma multiplicação. Então, você vai escrever 2 vezes 1 com o expoente 2, menos, troca o segundo x por 1 também, mais 1. Agora, você tem uma expressão numérica no segundo membro. Vai repetir o primeiro, P1 igual a. E vai resolver a potência primeiro. Então, na expressão numérica, você sempre resolve potência, raiz, depois multiplicação e divisão, e por último, soma e subtração. Então, vou repetir o 2, o vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 1, menos 1 mais 1. Ainda tem uma multiplicação, então vou resolver primeiro. 2 vezes 1, 2. Menos 1 mais 1. Bom, eu tenho 1. Eu subtraio 1 dele, eu vou ficar com 0. Então, eu posso cancelar esses dois 1. Vai sobrar apenas o 2. O P1, o valor numérico dele é 2. Na letra B, eu vou ter um P
menos 1. Isso quer dizer que aonde aparecer o x, você vai substituir ele pelo menos 1. Sempre que você fizer essa substituição por um número negativo, você precisa necessariamente escrever ele dentro do parênteses. Então, ele vai ficar como 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos, porque lá no x ele tem negativo, menos 1 novamente, do menos 1 do próprio número, mais 1. Vou começar da potência, vou repetir o 2, o vezes, menos 1 elevado a 2, menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Agora eu vou realizar o jogo de sinal entre o valor 1, que está dentro do parênteses, que ele é negativo, e o negativo de fora, menos vezes menos, mais 1, mais 1. Vou realizar a multiplicação, 2 vezes 1 é 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Logo, o valor numérico na letra B é 4. E na nossa próxima aula, nós estaremos continuando a correção dos demais exercícios 7 e concluindo assim a correção desses exercícios. Não esqueçam que se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato. Bons estudos para vocês!